Na aula de hoje, então, a gente vai usar aqueles conceitos que trabalhamos no vídeo anterior, que é exatamente a preparação para essa aula. Fundamentalmente, dois conceitos. O de densidade de carga, por enquanto a gente vai trabalhar com a densidade linear, e a ideia da formulação daquele vetor unitáriozinho. Escrever o vetor de norma 1 em termos de cosseno e seno de um ângulo. Né? Algo bem elementar, mas que eu revisei passo a passo lá no vídeo. Essas duas coisas, então, nós vamos utilizar na aula de hoje. Muito bem? Então, começando, pessoal, qual é o grande problema para finalizarmos a nossa discussão sobre campo elétrico? No começo do vídeo, eu coloquei exatamente essa questão que agora a gente pode começar a responder. Como é que nós calculamos o campo quando a distribuição de carga é chamada de contínua? Quando a gente tem um corpo genérico, macroscópico, como esse aí da imagem 7, essa imagem 7 é a numeração que dá sequência ao primeiro vídeo. Então, tendo um corpo como esse, macroscópico, ou seja, um corpo do nosso dia a dia, e que está eletrizado, como obter o campo criado por esse corpo num ponto P próximo dele? Como é que a gente vai fazer isso? Então, esse é o grande problema que nós temos que resolver e vamos fazer isso hoje e amanhã. Ora, a única ideia que por enquanto a gente tem é como fazer isso para cargas pontuais. Lembra? Nas primeiras atividades, nas atividades anteriores, várias questõezinhas lá pediam isso. Dadas duas cargas, se determinar qual é o campo resultante produzido por elas. E o que a gente usava? O famoso princípio da superposição. O que ele supõe? Que cada uma das cargas daquele sistema que você estiver analisando produz um campo no local onde você quer conhecer o efeito global, independentemente das demais. E aí, nós fazemos a soma desses efeitos. Então, essa é a ideia mais geral que nós temos. Então, nesse caso, é a ideia que nós vamos aplicar. Nós vamos considerar esse corpo carregado e nós vamos individualizar, mentalmente, é claro, pequenas parcelas dessa carga total que ele tem. Por exemplo, aqui temos três pequenas parcelas de carga. Então, temos uma parcela delta Q1. Esse delta é só para dizer que é uma parcela mensurável, a gente pode medir, e muito pequena, ok? Não é variação. É um delta Q1, uma parcela mensurável de carga muito pequena. Podemos ter um delta Q2 e um delta Q3. Ou seja, em três locais desse corpo, a gente separa lá uma pequena região e contabiliza quanto de carga tem em cada uma. Evidentemente que eu posso fazer isso para quantas parcelas eu quiser. Eu vou fazer com 3. É evidente que eu posso fazer com 50, 1.000, 1.000.000 e assim por diante. Ora, se eu tiver todas essas parcelas de carga contabilizadas e localizadas, o que eu vou fazer com base no princípio da superposição? Eu vou representar e calcular o campo de cada uma. Fazendo como? Para a carga ΔQ1, veja lá, no ponto P, sendo ela positiva, ela vai criar o campo ΔE1. Esse delta também não é variação. Simplesmente é um indicador de que é o campo criado por essa pequena parcela de carga ΔQ1. Então, o campo criado por ΔQ1 no ponto P é o campo representado pelo vetor ΔE1, certo? E nós sabemos calcular ΔE1. Por quê? Se ΔQ1 é uma quantidade de carga pequena, mensurável e pequena, a gente pode aproximadamente considerá-la pontual. Então, a gente sabe calcular o ΔE1. E assim a gente sabe calcular os campos criados pelas outras. Por exemplo, pelo ΔQ2, que será ΔE2, e também pelo ΔQ3, cujo campo será ΔE3. Ora, você pode fazer esse raciocínio, desenvolver esse método para quantas parcelas pequenas de carga desse corpo você quiser. O ideal é que você faça isso para o maior número. E aí, aplique o princípio da superposição. O que ele diz? Que o campo, onde você está querendo, no ponto P, pode ser obtido pela soma vetorial de cada um dos campos individuais criados por essas pequenas parcelas de carga. Só que há um problema. Qual é o problema? O problema é que essa soma vai te dar um valor aproximado desse campo.
Se você usar 3, a aproximação é muito ruim. Se você usar 5, melhora. Se você usar 10, melhora. Se usar 1.000, melhora muito. Se usar 1.000.000, muitíssimo. Então, na verdade, a soma feita dessa maneira, através de pequenas parcelas individuais, é uma soma aproximada para se calcular o campo. A gente pode resumir essa soma de que maneira? Usando aqui a simbologia de somatório. Ou seja, o E calculado por esse método, por enquanto, é aproximado por uma soma de delta I. Quem é I? O contador. 1, 2, 3, etc. Com esse I variando de 1 até N, onde N é o número de pequenas porções de carga que você separou para contabilizar. Esse N você escolhe, como eu disse. Pode ser 10, pode ser 1.000, pode ser 1.000.000. Aí fica a grande questão. Mas eu não quero o valor aproximado, eu preciso saber o valor exato do campo nesse ponto. Aí os matemáticos criaram uma solução para a gente. Qual é a solução? O valor exato, olha a igualdade, do campo elétrico nesse ponto vai ser o limite desse somatório quando o número de parcelas de carga que você estiver contabilizando ficar muito grande, tender a infinito. Ou seja, no limite dessa soma para infinito, nós teremos o valor exato do campo criado por aquele objeto no ponto que eu desejo. Esse é o método. Ah, Luciano, mas espera aí, como é que eu vou calcular o limite de uma soma com um número infinito de parcelas infinitamente pequenas? Porque se eu dividir aqui em um número muito grande de parcelas de carga, evidentemente cada uma delas será muito pequena. Como trabalhar com isso? Os matemáticos também resolveram esse nosso problema. O que é esse limite do ponto de vista matemático? Isso é chamado de limite de uma soma de Riemann. Riemann, grande matemático do século XIX, que fez o desenvolvimento e a teoria desse tipo de entidade matemática. Isso aqui, na verdade, é a definição da integral. Uma integral é exatamente o limite de uma soma de Riemann, ou seja, o limite de uma soma infinitamente grande, digamos assim, de parcelas infinitamente pequenas. Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir o valor exato do campo naquele local gerado pelo corpo que eu quiser. Ok, mas e aí? Concretamente, como é que eu resolvo essa integral de dE para calcular o valor exato do campo no ponto que eu quero? Primeiro, vamos identificar quem é dE. Repara que aqui não é mais ΔE. Isso aqui é chamado de elemento diferencial de campo. Como é que ele aparece do ponto de vista físico? Veja aqui, imagem número 8. Temos o mesmo corpo. Agora, ao invés de fazer individualmente os ΔQ, dividindo o corpo mentalmente em pequenas partes, eu vou considerar simplesmente uma genérica. Quem é ela? É essa. Um pequeno elemento desse corpo, uma pequena porção, a menor que eu puder imaginar, tão pequena quanto eu queira, que é chamada de elemento diferencial de carga. Veja que agora é dQ, não é mais delta aqui. Delta Q é uma carga pequena, mas que eu posso medir, que tem um valor definido que eu posso medir por algum processo. O dQ é uma entidade matemática e física, no caso, que é uma construção que tem a seguinte ideia: esse dQ é tão pequeno quanto eu queira, ou qualquer outra pessoa queira. É o chamado elemento diferencial. E ele é a base do cálculo de integral e do cálculo diferencial, como vocês têm estudado lá na matemática. Pois bem, obtido esse elemento dQ, ou seja, pegando um pequeno elemento diferencial de carga do corpo, eu vou agora construir o campo criado por ele, o elemento diferencial de campo que esse pequeno dQ cria. Como é que a gente faz? Olha lá. No ponto que eu estou considerando, ao longo da reta que une dQ a esse ponto, eu vou traçar o vetor dE. Lembre-se que a carga dQ, nesse caso, é positiva. Por isso, o meu dE aponta para longe dela, sentido de linha de campo. Caso o meu objeto macroscópico estivesse com carga menos, o meu vetor dE
gerado por esse elemento de carga dq deveria apontar em sentido contrário. Lembra-se? Muito bem. Para resolver a integral e obter o valor exato do campo que todo o corpo cria, eu preciso saber expressar esse dE, para depois calcular a integral que resultará no valor do campo. E como é que eu faço dE? Vamos lembrar. Esse dq é tão pequeno quanto eu queira, um elemento diferencial. Portanto, ele é, por definição, uma carga pontual. E a gente sabe calcular o campo gerado por uma carga pontual, lá da lei de Coulomb. K0, valor da carga pontual dividido pela distância ao quadrado, entre o ponto e a carga. Quem é essa distância? É exatamente esse R que está aqui. Portanto, o valor de dE será exatamente esse, ó. K0, valor da carga que o cria, quem cria dE é exatamente o elemento diferencial de carga dQ, dividido por R2, que é a distância entre dQ e o ponto onde estamos calculando o campo, e mais um detalhe. Qual é o detalhe? Esse é um vetor. Quem vai dizer a direção desse vetor é exatamente esse unitário aqui, que agora eu vou passar a chamar de UR, para generalizar mais ainda as ideias de carga pontual que a gente já tinha estabelecido. Esse UR é unitário do segmento que une a carga ao ponto. Desenhando o nosso vetor UR, veja lá. Sobre a retinha que une o elemento diferencial de carga ao ponto, em que a gente está calculando o campo, a gente pega, então, o vetorzinho U. Ele tem a direção dessa reta unitário. Portanto, a norma, o valor dele é 1. Certo? Então, a expressão de dE está determinada. Então, agora, veja que nós podemos começar a desenvolver a nossa integral, que finalmente dará o campo que a gente deseja conhecer no ponto P. Então, substituindo, veja lá. O nosso dE é K0 dQ sobre R2, o de R. Então, substituindo dE, veja lá. O campo é no ponto em que estamos analisando, criado por toda essa carga, será a integral de K0 dQ sobre R2, o de R. Essa expressão 3 é que é a mais geral de todas, para que a gente possa calcular o campo gerado por uma distribuição contínua. O que é uma distribuição contínua? É aquela em que não se consegue individualizar as cargas que compõem o corpo. A gente tem que pensar usando esse raciocínio físico-matemático que eu acabei de escrever. Portanto, para o caderninho com essa relação. Então, todo problema de distribuição contínua, quando as cargas não são separadas no espaço e eu posso individualizá-las, é calculado por essa integral. O que nós temos que fazer? É adaptar esse cálculo genérico, essa expressão número 3, para cada situação física específica. Ou seja, dependendo da geometria desse corpo, da forma que ele tenha e da distribuição de carga que exista nele, o cálculo dessa integral será feito de uma maneira, mas sempre partiremos dela. O que nós vamos ter que descobrir em cada situação física concreta? Esse aspecto extremamente importante que merece toda a atenção. Qual é? 2 pontos. Primeiro, esse elemento dQ, que eu vou ter que usar concretamente para resolver a integral de campo, ele depende da densidade de carga específica. Por isso que a gente fez a introdução da densidade de carga na aula do vídeo, aqui vocês devem ter assistido, eu espero. Lá nós apresentamos a densidade linear, carga por comprimento contido numa linha, numa barra, num arco. Mas veremos amanhã que a gente tem também densidades para superfície para volume. Inclusive, na introdução do vídeo eu coloco isso. Se o corpo tem carga em todo o seu volume, a densidade que determinará o dQ é exatamente a densidade volumétrica. Se ela está espalhada numa área, digamos, numa chapa ou numa superfície externa de um corpo, aí teremos a chamada densidade superficial. De toda maneira, o dQ que nós utilizaremos no cálculo dessa integral número 3 vai depender da densidade de carga específica daquela situação. Por isso, o parâmetro densidade de carga, que a gente revisou lá no vídeo, é extremamente fundamental. Tudo começa com ele. Agora, para calcularmos essa integral, além de dQ, o que mais é necessário? A gente tem que conhecer R,
e temos que conhecer o R, ou seja, o unitário. Detalhe é que esse R e esse unitário vão ser definidos por dois aspectos. Um é a geometria do corpo, ou seja, o corpo é uma barra, o corpo é um aro, o corpo é uma chapa de forma quadrangular. De que forma é o corpo? Isso determinará a medida de R, como medir essa separação entre o elemento de carga e o ponto. Além disso, o nosso vetorzinho unitário tem que ser escrito aqui para a integral ser calculada. E como nós vamos fazer isso? Usando um sistema de coordenadas. Geralmente a gente usa o sistema cartesiano, IJK, se for o caso. Mas há outras coordenadas, coordenadas esféricas, cilíndricas, para problemas mais avançados. De qualquer maneira, para saber o U, a gente terá que definir um sistema de coordenadas. Claro que nós vamos aqui usar primeiro o mais simples de todos, que é o sistema de coordenadas cartesianas. Inclusive, eu revisei lá no final do videozinho. Né? Como escrever esse vetor U em termos de IJ? Basta encontrar um ângulo adequado e usar seno e cosseno. Muito bem? Então, agora, com essa munição, podemos resolver o problema do campo para os casos inicialmente mais simples. O mais simples de todos é para a distribuição chamada de linear. O que é uma distribuição linear? Aquela em que a carga do corpo está contida numa linha. Lembra que linha não tem que ser reta, tá? Isso que eu estou fazendo aqui é uma linha. Ah, pode ser curva? Pode. É uma linha também. Né? Então, pode ser uma reta ou pode ser um arco, em forma de arco de circunferência, arco de parábola, do que seja. Ou um arco que não tenha definição nenhuma. O importante é que a carga está distribuída somente ao longo do comprimento daquela linha. Ela não se espalha em área e volume. Ela está ao longo de uma linha. É possível traçar uma linha e encontrar todas as cargas do corpo ao longo dessa linha. É isso que a gente chama de distribuição linear. Basicamente, nós vamos trabalhar só com duas, que são os casos mais simples, do ponto de vista matemático. Uma reta, propriamente, um bastão reto, e um arco de circunferência. Exatamente os dois que apareceram na atividade 4, para você lembrar como mexer com a geometria desses objetos e com o cálculo do DL, que é muito importante aqui. Pois bem, como modelizar, então, um problema em que as cargas estão distribuídas ao longo de uma linha? Obviamente que a gente vai seguir o mesmo raciocínio feito antes. Nós temos que definir quem é o nosso elemento diferencial de carga, pegando lá uma porçãozinha qualquer daquele corpo, daquela linha. Ela, no caso, terá um comprimento dl, já que aqui a única dimensão que conta é o comprimento. Então, o comprimento dessa porção de carga é dl. Aqui existe o dq, elemento diferencial de carga. E como é que a gente faz em seguida? Traçamos o dE. Lembra? Não temos que fazer integral de dE para encontrar o campo total? Então, é o mesmo processo de antes. Esse elemento de carga dQzinho cria no ponto que eu estou analisando o nosso elemento diferencial de campo dE. E como é que ele é calculado? Desse jeito, é uma carguinha pontual. Então, K0 dQ sobre R2 o de R. A mesma ideia de antes, nada mudou. Será sempre dessa maneira. O que vai mudar aqui agora por serem distribuições lineares? O que vai mudar é que agora a nossa integral número 3, que é a geral, que vale para todos os casos, ela pode ser simplificada. Ela pode ser adaptada para essa geometria específica. Por quê? Primeiro, o dq depende do lambda. Conforme a densidade de carga contida nessa linha, teremos um certo dq na porção que eu escolhi para analisar. O dq depende de lambda. Quanto maior o lambda, maior o dq. Qual a relação entre dq e lambda? A gente revisou lá no vídeo e está na atividade. Você lembra qual é a relaçãozinha? dq é lambda dl, porque o lambda é dq dividido por dl. Lambda é carga por comprimento. Então, quem é carga? Lambda vezes comprimento. Nesse caso, lambda dl. Então, a nossa integral geral número 3, que vale para todo tipo de distribuição de carga, vai se transformar em qual? Na número 4. Essa número 4, veja lá, simplesmente substituímos nela dq por lambda dl. Ela vale para todos os casos? Não, só vale quando a carga está distribuída numa linha. Ou seja, numa barra, num arco muito fininho, aqueles exemplos que eu mostrei na atividade número 4, certo?
Então, essa aqui é a expressão para se calcular o campo total exato para uma distribuição linear. E é isso que nós vamos aplicar nessa segunda parte daqui por diante. Detalhe de novo, para resolvermos a integral número 4, veja o que ela exige que a gente conheça fisicamente. K0, constante de Coulomb, não vai mudar. Lambda, então, uma informação física fundamental. Por algum processo, a gente tem que conhecer qual é a densidade de carga que existe no corpo. Mais lá na frente, depois que a gente criar outros conceitos, eu vou mostrar como se mede o lambda experimentalmente. Ora, o DL. O DL tem que ser conhecido conforme a geometria. Por quê? Porque se é uma barra, a gente pode colocar essa barra em cima do eixo X. Então, o DL será um pequeno comprimento do eixo X, será dx. Ou se eu colocar a barra em cima do eixo Y, quem vai ser DL? dy. Lembra que eu disse? O DL depende da geometria do sistema. Além do mais, se essa linha for um arco de circunferência, como calcular o DL, um pedacinho do arco? Aí, nesse caso, tem que usar geometria. Por isso, lá na atividade 4, eu dei um arco e pedi para você relacionar o DL, né, com R e dθ. Está lá na atividade. Ou seja, conforme a geometria, a gente vai determinar o DL. Quem mais? O nosso R e o de R, como eu já falei, vão depender do sistema de coordenadas. O mais simples de todos, que é o que nós vamos usar, é o cartesiano, e é isso que a gente vai fazer agora, num exemplo para mostrar como essa integral 4 pode ser calculada. Veja lá, é R4. Está seguindo a numeração, tá, do último vídeo, da última aula. O probleminha refere-se a essa imagem número 10. O que nós temos nela? Observe, ó. Uma barra, portanto, uma distribuição linear, ela tem comprimento L, comprimento total, a densidade de carga nela é lambda, ela está sobre o eixo X, e a gente quer medir o campo produzido por toda essa carga nesse ponto P. O que esse ponto P tem de especial? Veja lá. Ele está sobre o segmento perpendicular à extremidade direita da nossa barra, da nossa haste. Então, aqui na pontinha, tracei uma perpendicular e achei o ponto P. Ele está a uma distância D da barra, certo? Então, você chegou na extremidade e subiu D centímetros, digamos, 50, 30, etc. Então, esse D é conhecido, obviamente, no problema. Um outro parâmetro que a gente vai utilizar é exatamente esse ângulozinho θ. Por quê que o ângulo θ é necessário? Você lembra lá que a expressão do campo exige que a gente conheça o vetor unitário? E ele, de maneira simples, é feita se você conhece um ângulo com eixo x ou y. Por isso, esse ângulo θ0 aqui vai ser útil, tá? E quem é esse ângulo θ0? É o ângulo entre essa linha vertical, que passa pelo ponto P, e a linha que vai até a ponta, o extremo da barra. Então, esse ângulo total aqui é θ0. Então, esses são os parâmetros da geometria que a gente vai usar para resolver aquela integral e obter, então, o campo que toda essa carga cria no ponto P. Entendido? Então, vamos ver aí o que o problema propõe. Uma barra isolante, muito fina, exatamente para garantir que a carga esteja só ao longo da linha. Comprimento L, está uniformemente, veja só, uniformemente carregada. Isso quer dizer o quê? Que a carga está distribuída por igual. Não há concentração de carga em nenhuma das regiões. E isso significa que ela tem uma densidade linear de carga lambda constante. Sempre que ela estiver uniformemente carregada, fisicamente isso é o mesmo que dizer que o lambda é constante. Então, utilizando os dados aí que a gente já comentou, do esquema da imagem 10, obtém a expressão do campo produzido por essa distribuição no ponto P. E explore os limites de validade dessa expressão. O que eu quero dizer com isso? E se o ponto P não estivesse exatamente acima da extremidade? Se ele estivesse no meio da barra, certo? Ou se ele estivesse muito longe da barra, ou se a barra fosse muito maior do que é, etc. Fazer essas considerações. Então, vamos lá. Então, como resolver o nosso problema? Ora, aqui está o mesmo esquema de antes, certo? Então, a mesma barra de comprimento L, densidade linear lambda, e eu coloquei aqui um eixo Y passando pelo ponto P. Muito bem, como resolver o problema? Primeiro, temos que criar a nossa carga diferencial. O que é isso? Pegar um pedacinho do nosso corpo, que no caso é o pedacinho da barra, tem carga de quê? Comprimento dx.
porque está sobre o eixo X. Como é que é o campo criado por esse elemento diferencial? Já vimos, a mesma figurinha de antes. Esse dQzinho cria no ponto P o campo DE. Para obter o campo total, vamos ter que integrar DE. Nós já fizemos isso do ponto de vista teórico, já temos a expressão, não é? Qual é a expressão? Exatamente a número 4. Então, não tem que fazer de novo. O que nós temos agora é que resolver essa integral para esse problema físico específico, não é? Então, veja, quais os elementos que eu preciso para calcular o campo total lá no ponto P? Ou seja, a integral de DE, que na verdade é a integral disso, como a gente já mostrou. K0 constante, lambda constante nesse caso, foi dito, né? Que essa barra está uniformemente carregada, o lambda é constante. Então, nós temos que conhecer o DL primeiro. Ora, o nosso DL já está conhecido. Nesse caso, por ser uma barra e estar sobre o eixo X, naturalmente, esse pequeno comprimento é um dx. Então, o primeiro elemento que eu preciso para calcular a integral já está definido. dl é dx. Essa é a relação geral para toda distribuição linear. Então, a gente adapta isso para a situação física em questão. Nesse caso, dl é dx. Agora, pode acontecer, por exemplo, digamos que na prova, eu ponha a barra em pé sobre o eixo y. Aí o menino vai ficar desesperado. Não, com o eixo y ele não fez. Basta lembrar. Se você pegar esse desenho e botar no eixo y, o que vai acontecer? Esse pequeno comprimento do elemento de carga, óbvio, vai ser um pequeno comprimento do eixo y. Então, ele não será mais dx, será dy. Né? Então, aqui o seu dl, se a barra estivesse no eixo y, seria dy. É isso. Próximo elemento que a gente tem que conhecer. Veja lá, estou seguindo o que eu preciso, ó, do integrando. Eu tenho que resolver isso. Então, tem que identificar esses elementos. O DL já foi. Quem é o próximo que a gente consegue identificar de maneira simples? Ó, o R. O que é o R mesmo? É a separação, é a distância do seu elemento de carga diferencial até o ponto P. Então, tem que saber escrever essa distância aqui, ó, em termos dos parâmetros da geometria do problema. Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu vou acrescentar aqui mais 2 dados. Que dados são esses? Primeiro, o D, que já era fornecido pelo problema. Lembra? Lá na primeira imagem. Esse D é a distância do ponto à extremidade da barra. Dzão. O outro elemento que eu vou acrescentar aqui é essa coordenada X, que é exatamente a distância do meu elemento de carga até o eixo Y. Tá vendo? E por que eu estou acrescentando esses 2 elementos? Exatamente para explorar aquilo que eu chamei a atenção lá nas observações. Determinar o R requer que você use a geometria do problema. E o que nós temos de geometria? Veja lá, ó. Temos um triângulo. O velho e bom triângulo retângulo. Nesse caso, o nosso R nesse triângulo faz papel de quê? De hipotenusa. Então, eu tenho os 2 catetos também do triângulo, olha lá. Um era D, que já era conhecido, e o outro agora eu chamei de X. Então, eu tenho que relacionar, para resolver a minha integral, R com X e D. Qual a relação óbvia entre R, X e D? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, R2, é X2 mais D2. E é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Nosso R2 será, como a geometria do problema está indicando, X2 mais D2. Ah, muito bem. Então, veja, primeiro DL, dx. R2, no caso, fácil de encontrar por Pitágoras. Último elemento que falta para eu poder montar a integral que vai me dar o valor exato do campo. Quem é? O nosso de R. Como é que eu determino a expressão do unitário? Última coisa do último vídeo, né? Inclusive está na atividadezinha, a última questão. Lembra do desenho? Para a gente representar o nosso unitário, eu preciso sempre de ângulo. Então, aqui eu já tinha um ângulo, que lá era o ângulo total até a extremidade, lá era θ0, mas não é esse que eu estou usando aqui na minha figura. Vou chamar esse aqui de θ. Ora, se esse é θ, oposto pelo vértice, o lado de cima também é θ. Só para a gente ter aqui os dois bem posicionados, caso precise. Quem eu tenho que representar? O vetor U. Como é que eu escrevo a expressão do meu vetor unitário? Usando seno e cosseno de um ângulo conveniente. Eu já tenho esse ângulo aqui. Veja que o meu unitário é da mesma direção do campo elétrico DE. Então, eu posso fazer uma figurinha auxiliar. Veja lá, figura número 12, que é exatamente o nosso vetor U, que eu quero escrever em termos cartesianos, só que ampliado. O que eu tenho, então? Veja lá, ó,
Esse ângulo θ é o mesmo lá de cima. Então, esse ângulo aqui é idêntico a esse que eu trouxe para cá. Então, agora fica fácil. Quais são as componentes x e y do meu vetor u, que eu tenho que escrever em coordenada cartesiana? Posso usar o triângulo de cima para facilitar. Essa é a componente x dele, o Rx, que é cateto oposto. Vale exatamente seno. Né? Como eu expliquei lá no vídeo, já que a hipotenusa é 1, porque ele é unitário, então isso aqui é seno de θ. Da mesma maneira, isso aqui é o cateto adjacente. Vai ser a componente y dele. Né? Cateto adjacente é cosseno. Então, facinho, conseguimos com essa imagem número 12, escrever a expressão do nosso unitário, que é o que faltava para montar a integral que vai me dar o campo total lá no ponto P que eu quero. Então, nosso de R é componente x, seno θi, mais componente y, seno θ, cosseno θ, j. Acompanhando? Então, montada a integral, agora é hora de colocá-la para funcionar. Então, veja lá. Geral é essa, número 4, para toda a distribuição de carga. Para o meu problema da barra, como a gente acabou de analisar, cada elemento, como eu chamei a atenção antes, assumiu a sua configuração. O dl, por ser uma barra, é o dx. O r, pela geometria que a gente construiu lá, foi obtido através de Pitágoras. E o unitário, usando aquele ângulo. Ok, então todos os elementos definidos. O que fazer agora? Substituir cada um deles dentro da integral para depois resolver. Então, vamos colocar o dl, dx aqui, o R2, x2 mais d2 aqui, e a expressão do de R também, no nosso integrando. Então, substituindo tudo isso, veja lá. Então, dl é dx, substituir. R2 é x2 mais d2, substituir. O de R, que é seno θi mais cosseno θj, substituir também. Então, essa aqui é a expressão da nossa integral geral para o caso particular da barra que a gente está analisando. Bom, então agora é resolver essa integral zona. Mas, com calma, vamos dividi-la em duas partes. Veja que aqui eu tenho um fator comum que multiplica seno θi, mais um outro fator que multiplica cosseno θj. Por que eu pude tirar o i e o j da nossa integral? Qual a razão? Pensa aí. A razão é muito simples, porque i e j são vetores constantes. Eles estão presos lá no eixo x e no eixo y. Né? Então, à medida que você procede à integração, i e j não se modificam nesse tipo de problema. Então, por isso que eu pude tirá-los, cada um, da sua respectiva integral. Então, veja, o nosso problema consiste agora em calcular duas integrais. Ó. A integral que vai dar a componente i do campo e a integral que vai dar a componente j. A gente vai fazer as duas separadamente, com uma vantagem. Repara com muita atenção nas duas. Elas são extremamente parecidas, o que vai simplificar o cálculo da segunda. Depois que eu resolver a primeira, a segunda vai ser resolvida numa linha, porque é muito parecida. Veja só, essa primeira parte é idêntica, K0 lambda dx, x2 mais d2. Está aqui, ó. A única coisa que diferencia uma da outra é esse último termo, seno aqui e cosseno aqui. Portanto, se eu resolver essa primeira integral, a solução da segunda, em que se modifica apenas seno por cosseno, vai ficar muito simples. Então, vamos lá. Primeira coisa para resolver a integral é definir os seus limites de integração. Lembrando o seguinte, que como você quer a carga produzida por todos os elementos daquele corpo, eu tenho que começar a somar, lembra que a integral é o limite de uma soma, em um local e terminar onde o corpo, a distribuição de carga dele termina. Então, eu tenho que definir quais são os limites de integração desse processo. Ora, como é que eu vou fazer isso? Analisando de novo a geometria do problema. O que a gente tem que fazer mesmo? Somar os dq. Ora, onde tem dq? Em toda a extensão da barra. Então, onde eu vou começar a minha soma? Ou numa extremidade ou na outra. Aí fica a critério. Aqui, no caso, repara que eu escolhi a medida do ângulo começando no eixo y, para facilitar, certo? Então, meu ângulo cresce nesse sentido. Ora, então eu teria que começar daqui. Onde está o primeiro dqzinho que eu posso encontrar? Na extremidade direita da barra. Para esse dqzinho aqui, quanto vale esse ângulo θ? Claro, né?
vale zero. O ângulo θ não é definido entre o DQ e o ponto P, essa retinha, né? Olha o ângulo θ. Evidentemente que esse DQ aqui, a retinha está em cima do eixo Y. Então, θ igual a zero. Então, meu primeiro limite de integração é esse. E aí eu vou somando os DQs até chegar onde? No último, lá na pontinha da barra. Eu não tenho que somar todos? É toda a extensão do corpo. Esse último DQ vai ter que ângulo θ? Exatamente aquele θ0 lá da primeira figura, né? Que vai do ponto P à extremidade esquerda da minha barra. Então, o outro limite de integração é exatamente θ0. Então, os dois limites serão inicial θ igual a zero, final θ igual a θ0. Então, agora podemos botar a integral com seus limites de integração. Lembra? A mesma integral de antes. A única coisa que eu estou fazendo agora é colocar os limites que a gente analisou do ponto de vista físico. Tá? Então, é o mesmo K0 lambda dx, x2 mais d2 seno θ, e aqui com cosseno. Então, agora, integral definida. A gente pode, então, proceder à integração. Vamos ver como a gente integra cada uma delas. Lembrando sempre, guarda essas duas expressões, a similaridade delas. Né? São muito semelhantes. Nós vamos resolver essa em detalhe. E aí, a gente vai aproveitar o que fez para resolver essa em uma linha, já que muda apenas de seno para cosseno. Tá? Vamos lá, então? Veja lá, então, reproduzir aqui a nossa integral, e a gente agora tem que trabalhar para resolver a integral definida da componente I. Então, vou separá-la aqui, veja lá. Separei, então, a integral, a primeira que eu tenho que fazer. Muito bem, como é que eu vou resolver essa integral? Observe que eu tenho muitas variáveis aqui. Normalmente, você vai resolver uma integral simples, onde apenas uma coordenada está variando, né? Então, veja que aqui, ó, tem x, nesse caso, e temos θ. Ora, x e θ variam à medida que a gente vai fazendo a contabilidade dos DQs. Lembra que à medida que você vai de 0 para θ0, o valor de x aqui vai aumentando. Então, x e θ mudam no problema. Não tem como resolver essa integral com x e θ. Eu tenho que escolher apenas um deles para trabalhar. Como é que nós vamos escolher? Olha lá. Primeiro, nós vamos relacionar as duas. Quem são as duas? X e θ. A melhor relação que a gente tem, usando a geometria do problema, como eu chamei a atenção lá atrás, é exatamente pegando a tangente de θ. Olha lá na nossa situação geométrica. Vê lá. Quem que é a tangente de θ? Exatamente x. Eu tenho que relacionar x com quem? X com θ. Já que x é cateto oposto. Ah, por que você não pega, então, outra função trigonométrica? Porque, note, aqui a gente já conhece D. D é dado. D é um parâmetro fundamental do problema que é conhecido. Então, x, d e θ naturalmente me remetem para tangente. Então, lembrando, tangente de θ, definição, cateto oposto x, dividido pelo adjacente d. Então, tangente de θ, x sobre d. Aqui eu posso tirar θ em função de x ou x em função de θ. Pensa aí, qual que você acha mais fácil? Se você tirar θ em função de x, o que vai acontecer? Repara que aqui eu tenho tangente de θ, não o θ. O θ seria tangente a menos 1 de x sobre d, arco tangente, uma função complicadíssima para trabalhar. Não é bom negócio. Por outro lado, olha aí, ó, o x em função de θ é fácil de tirar, né? Basta multiplicar d tangente de θ. Então, já posso trocar aqui o meu x, onde ele estiver, por θ. X é d tangente de θ. Pois é, mas aí vamos ficar com um problema a mais para resolver, né? Você vai trocar x por d tangente de θ, mas lembrando que agora a sua integral não vai ser mais em x. Você está trocando tudo por θ. Então, dx tem que ser obtido também em termos de dθ. Basta diferenciar essa expressão, né? Se você diferenciar, vai dar o quê? Dx igual a d. Qual é a derivada de tangente de um ângulo? É secante ao quadrado desse ângulo. Tá? Cálculo 1, bem feito. Derivada de tangente secante ao quadrado. Então, dx dθ é d secante ao quadrado de θ. Como eu quero só o dx, passo o dθ para cá. Ok? Então, veja lá, ó, já temos todos os elementos que vão me permitir calcular essa integral definida. Né? Então, agora, substituindo. Então, veja só.
K0 lambda dx. K0 lambda, quem é o dx? D secante ao quadrado de θ, dθ, que eu puxei aqui para frente para ficar mais organizado, certo? Então, ele pode estar em qualquer lugar do integrando, já que ele é um fator de multiplicação. Então, botei ele aqui na frente, tá? É o mesmo dx que eu obtive aqui fazendo a derivada de d tangente de θ. Então, dx está aqui. O seno θ continua aqui. E no denominador, o que, que a gente fez? Ó, no lugar de x, a gente substituiu d tangente de θ. Então, x ao quadrado deu o quê? D ao quadrado, tangente de θ ao quadrado. É esse x2. Mais d2, que já estava no integrando, já estava no denominador. Dá para simplificar alguma coisa? Vejamos. O que, que dá para simplificar aqui? Bom, é evidente que eu posso simplificar os d's, mas eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Só para a gente perceber um detalhe. Aqui no denominador, tem um fator que vai me ajudar. Repara que D2 é fator comum. D2 tangente ao quadrado de θ mais D2. Então, o que, que eu fiz? Coloquei o D2 em evidência. Então, vai ficar tangente ao quadrado mais 1. Né? Conferindo, você multiplicar aqui e volta no que era antes. Muito bem? Então, agora eu posso fazer as simplificações possíveis. Vejamos lá. Qual é a primeira simplificação? Naturalmente, é o valor de D. Então, posso simplificar D ao quadrado com D. Então, cancelando, vai ficar apenas D no denominador. Agora, gente, perceba. Aqui eu tenho várias razões e funções trigonométricas. Quando você tem integral trigonométrica, você tem que andar sempre com uma tabelinha de identidades para consultar. Porque, em geral, a gente só resolve integrais trigonométricas mais complicadas como essas com identidade. Nesse caso aqui, tem uma identidade que vai simplificar tremendamente. Lá do cálculo 1 bem feito, não é? Temos a seguinte identidade, ó, se você lembrar do seu cálculo 1 bem feito. 1 mais tangente ao quadrado é exatamente a secante ao quadrado de qualquer ângulo, sempre. Isso aqui você pode demonstrar com a identidade fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se você dividir todo mundo, todos os três termos, por cosseno de θ, você vai achar exatamente essa relação. Essa é uma das identidades mais importantes para se resolver integral trigonométrica. E olha como é que ela vai simplificar a nossa vida. Vê só. Olha o que eu tenho no denominador aqui. Exatamente tangente ao quadrado de θ mais 1. Tem isso aqui, ó. Mas, por identidade, isso é sempre igual a secante ao quadrado. Então, aqui nós vamos ficar com secante ao quadrado. Por essa identidade, então, eu vou poder cancelar a secante ao quadrado de cima com esse termo, que é, por identidade, sempre secante ao quadrado. E o que, que vai acontecer? A nossa primeira integralzinha vai ficar simplesmente o que sobra aí, ó, K0 lambda sobre D, que nós simplificamos. Isso aqui simplificou pela identidade trigonométrica, sobrou seno θ dθ. Essa é uma integral elementar, uma das mais elementares que você faz lá no curso de cálculo 1. E o que que dá isso? Lembrando, K0 lambda e D são constantes multiplicativas. Então, sua integral vai ficar extremamente simples. K0 lambda sobre D, fora da integral, e a integral que você tem que fazer? Seno θ dθ de 0 a θ0. O que que dá isso? Integral de seno? Cuidado, muito cuidado. Não é cosseno, né? Integral de seno é menos cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Né? Então, processo inverso, menos cosseno. Variando de 0 a θ0. Como é que faz isso aqui? Substitui o limite superior, θ0, menos o inferior. Nesse caso, vamos trocar aqui o sinal para já simplificar. Como o menos vai multiplicar os dois, né, vai inverter a ordem aqui. Ou então você pode multiplicar depois. O que vai dar é cosseno de 0 menos cosseno de θ0, por conta desse menos aqui. Né? Seria cosseno de θ0 menos cosseno de 0. Multiplicando por menos 1, você inverte. Ora, quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então, fica 1 menos cosseno θ0. Terminou. Esse é o resultado dessa integral definida que a gente tinha que resolver para obter a primeira componente I, do nosso campo elétrico gerado pela barra. Então, aquela primeira integral, olha o que resultou. Cosseno K0 lambda sobre D, 1 menos cosseno θ. Resolvida. Lembra que eu disse que a segunda, depois que a gente resolvesse essa primeira, ia ficar extremamente simples? Por que ia ficar?
Porque lembra que lá na segunda, aqui é cosseno θ? O restante é exatamente o mesmo, só mudava aqui cosseno ao invés de seno. Portanto, ó, essa simplificação toda ocorre lá na segunda integral também. E vai sobrar, como sobrou aqui seno, lá vai sobrar o quê? Só cosseno. Portanto, ó, a segunda integral, se você fizer a mesma estratégia que eu fiz lá, aquele primeiro termo vai simplificar. Vai ficar o que ficou nessa primeira. K0 lambda sobre D. Vai restar só o cosseno. E aí, a gente consegue resolver com a maior facilidade do mundo. Né? K0 lambda, integral de cosseno θ dθ, aqui sim, integral de cosseno seno. E os limites de integração de 0 a θ0. Substituindo, K0 lambda sobre D, seno do limite superior, seno de θ0, menos seno do inferior, seno de 0. Lembrando que seno de 0 vale 0. Então, o resultado dessa segunda integral, que vai dar outra componente do nosso campo elétrico total da barra, resultou em K0 lambda seno θ0 sobre D. Então, temos as duas componentes. Então, agora, é possível procurar qual a expressão do vetor. Basta substituir os dois resultados das integrais lá na expressão que a gente tinha deixado guardada no começo. E o que fica? Lembra que aqui tinha a integral zona, que a gente resolveu a primeira? Essa aqui é a integral que estava no termo em J. Né? Então, aí nós temos a expressão. A primeira integral do termo I deu K0 lambda sobre D, 1 menos cosseno θ0. E a segunda, que a gente acabou de simplificar, aproveitando que já tinha feito, deu K0 lambda seno θ0 sobre D. Essa é a expressão do campo total criado por essa barra lá no ponto P. Note que esse campo depende de coisas óbvias. Do lambda, quanto maior a densidade de carga, isso afeta o valor do campo. Depende também de D. Aumentando a distância, repara que está no denominador. Os valores das componentes diminuem e do campo como um todo também. E agora você pode explorar valores especiais de θ0, que é exatamente aquilo que eu pedi na segunda parte do problema. Explorar os limites de validade. K0, lambda e D não vão mudar. As únicas mudanças físicas que você poderia imaginar aqui é para o θ0. Por exemplo, o que acontece se o θ0 for aumentando? Ora, para o θ0 aumentar, essa linha pontilhada tem que ir mais longe. Só assim que o θ0 aumenta. À medida que a linha pontilhada vai mais longe, o que está acontecendo com o comprimento da barra? Está aumentando. Então, você pode pensar, se essa barra for muito comprida, infinita, isso exigiria que o θ0 tendesse para quanto? Ó, 90 graus, π sobre 2. Então, colocando 90 graus aqui, você vai ter o campo gerado por uma semi-barra, metade, né, de uma barra infinita, né, porque a gente só está contabilizando a metade esquerda. Ah, mas se eu sei para metade de uma barra infinita, se eu pegar duas dessas, eu tenho uma barra infinita completa. Aí eu teria o campo gerado por uma barra infinita, etc. Você ainda pode pegar, por exemplo, esse ponto e colocar na mediatriz. Aí você teria duas meias barras. É só multiplicar isso aqui por 2, considerando, claro, o vetorzinho é criado por cada uma das metades, etc. Então, esse é o exemplo de hoje que a gente tinha preparado para vocês poderem rever como é que esse processo acontece.